Amém. Graças a Pai. Vamos ler juntos Mateus 5, 1 e 2. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo o quê? Como igreja, a nossa oração é que o Espírito Santo vivifique essa palavra no nosso coração. Amém? No texto aí que nós lemos, diz assim, assentando-se. É interessante observar, a Bíblia, os detalhes são muito importantes. Assentando é o momento do ensino que requer tempo. Eu deveria estar sentado aqui. Porque é diferente da proclamação. Vocês querem ver? Vamos abrir em João, capítulo 7. Versículo 37 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus. Lá ele está sentado. Aqui ele levanta. Por quê? Porque a proclamação tem que ser urgente. E o ensino requer tempo. Então não podem, as duas coisas têm que existir. A proclamação e o ensino. Porque disse, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então há uma diferença entre o ensino e a proclamação. O ensino requer tempo, a proclamação é uma coisa urgente. Então nós temos que caminhar assim, a igreja proclama e ao mesmo tempo ela é ensinada. A palavra grega makarios, que significa bem-aventurados ou felizes, é usada 9 vezes na primeira seção do Sermão do Monte, entre os versículos 3 a 11. A natureza ou caráter dessas bem-aventuranças descritas por nosso Senhor são inatingíveis pelo alto esforço, mas são criados no nascido de novo pela habitação do Espírito Santo. O nosso Senhor dirigiu estas palavras aos discípulos e não à multidão. O primeiro nome dado aos cristãos era os do caminho. Então, discípulos, aí definimos discípulo, é aquele que foi chamado para seguir o Cordeiro. É aquele que toma a cruz e o segue. Multidão, representando aqui as nações, os povos. Para as nações, para os povos, é a proclamação. Nós temos que proclamar a boa nova de salvação. E para os discípulos, cabe um ensinamento. Então, o Sermão do Monte é para aquele que nasceu de novo. Não é para a multidão. A primeira bem-aventurança anunciada pelo Senhor vamos ler juntos? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Parafraseado diz assim, bem-aventurados aqueles que deixam ir as suas próprias possessões e deixam que Deus seja o seu tudo. Alguns estudiosos veem uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Eu particularmente creio que são uma mesma coisa. O reino dos céus é a presença de Cristo. E o reino de Deus significa governo.
está na mesma, é na pessoa de Cristo. O nosso Senhor abre o Sermão do Monte com essa bem-aventurança, porque sem ela, ninguém pode entrar no reino de Deus. Sem o quebrantamento, sem uma vida de humildade que representa o esvaziamento do homem e a presença de Deus. Porque no reino de Deus não existem orgulhosos. O orgulho foi a flecha que lançou Satanás e seus seguidores para as profundezas do inferno. O orgulho espiritual, eu creio que é terrível. Também não sei se existe o orgulho da carne. Mas esse orgulho do espírito, ele é muito perigoso. Alguém disse, um escritor cristão, ele disse o seguinte: se é orgulhoso não é cristão, se é cristão não pode ser orgulhoso. Humildade é a característica fundamental dos filhos de Deus. Eles são pobres ou humildes de espírito. Essa pobreza ou humildade não significa ausência de bens materiais, mas de um estado íntimo de confiança e dependência de Deus. Um rico, com muito dinheiro, pode ter um coração devotado, dependente de Deus. E um pobre ser arrogante. Então não é uma questão de possuir alguma coisa. Aqui é uma relação, um estado de dependência. Você vai encontrar uma pessoa com muito dinheiro, mas dependente de Deus. E você vai encontrar um pobre, que não tem nada, arrogante. Então não significa ausência de bens. Né? Chegar com a calça rasgada, um sapato furado, para mostrar que é humilde, não é a forma externa. É um estado íntimo de profunda dependência de Deus. Em certo sentido, as demais bem-aventuranças são resultantes da primeira. Nós vamos ver isso. Podemos dizer que essa bem-aventurança é como um porta-joias de onde são tiradas as pedras preciosas. Essa bem-aventurança define o início da vida cristã. Bem-aventurado os pobres de espírito. Pobre de espírito significa aquele que nasceu de novo, que depende unicamente de Deus. Na visão do Dr. Martin Lloyd Jones, ele disse assim: essa bem-aventurança indica realmente um esvaziamento, ao passo que as demais apontam para uma plenitude. Não poderemos ser cheios enquanto não formos primeiramente esvaziados. Não se pode encher de vinho novo um odre cujo conteúdo ainda não tenha sido despejado. Não se pode encher de vinho novo um odre cujo conteúdo ainda não tenha sido despejado. Primeiro, tem que haver um esvaziamento. E aí é a cruz que entra. A cruz é o fim de nós mesmos. O homem precisa chegar ao fim de si mesmo para ganhar a plenitude e o enchimento de Deus. A trajetória do nosso Senhor foi descer e se humilhar para servir. Como Deus se humilhou. Como homem se humilhou e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Desceu, desceu e desceu. Ele foi nos buscar no grau mais baixo da fraqueza, morte. Essa foi a descida de Deus na pessoa de Jesus. Vamos ler juntos, Filipenses 2, 5 e 9. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Por isso, também Deus exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, aqui está. Antes da exaltação, é a humilhação. Aquele que se exalta será humilhado. Mas aquele que se humilha será exaltado. Que maravilhosa verdade é a pessoa de Cristo. Que sublime verdade é esta descida, é esta ascensão pelas quais ele enche todas as coisas como Redentor e Senhor da glória. Ele desceu, se esvaziou, para nos levar ao mesmo sentimento, uma mesma experiência de morte, para nos exaltar na pessoa de Cristo. Mas primeiro tem que haver o esvaziamento. Deus descido em amor. O nosso Senhor voluntariamente e por amor se humilhou. Desceu ao lugar mais baixo, morte. E é para este lugar que o Senhor nos chama para seguirmos. Por isso, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento ou disposição mental que houve também em Cristo Jesus. Qual foi a disposição que houve em Cristo? Descer até a morte. É este sentimento, é esta disposição mental que Deus quer produzir nas nossas vidas. É o sentimento de morte. Ele desceu até a morte. Então não existe salvação ou esvaziamento sem a cruz. Portanto, a nossa redenção tem como propósito nos fazer participantes dessa humildade. Jesus disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Agora, para ser manso e humilde, precisa descer. Descer e descer ao fundo do poço. Na visão de André Murray, ele disse o seguinte, humildade não é algo que apresentamos para Deus ou que Ele concede. É simplesmente o senso do completo nada a ser, que vem quando vemos como Deus verdadeiramente é tudo e no qual damos caminho a Deus para ser tudo. Quando a criatura percebe que esta é a verdadeira nobreza e consente ser, com sua vontade, sua mente e seus afetos, a forma, o vaso no qual a vida e a glória de Deus estão para trabalhar e manifestar a si mesmas. Ela vê que a humildade é simplesmente conhecer a verdade de sua posição como criatura e permitir a Deus ter seu lugar. Quem é você? Eu fui em um determinado lugar e para pedir um socorro para uma outra pessoa e quando ela me recebeu, ela disse, você sabe quem eu sou? Aí eu fiquei quieto, não. Eu falei, olha, o meu contato com o senhor é para interceder a respeito de uma tal pessoa. Mas você me conhece? Você sabe quem eu sou? Falei, não sei, eu não estou interessado em saber. Fui mal educado? Fui. Mas arrogância ao extremo. Saí, sabia que aquilo ali não ia sair nada de lá. Humilde de espírito é aquele que pode dizer como salmista, vamos ler juntos? Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espera Israel do Senhor, desde agora e para sempre. Esse é o sentimento do salmista. Uma
plena dependência. Como uma criança. O que uma criança pode fazer? Uma criança de colo. Quando ela mama, por isso o nome de Deus, El Shaddai, significa Deus que amamenta. Quando você bebe deste leite, dessa verdade, o resultado é o descanso. Descansar significa Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da história. Ele não abandonou este mundo. Ele está governando este mundo. Está aqui uma alma que descobriu o segredo do descanso. Um coração totalmente entregue aos cuidados de Deus. Eu creio que a coisa mais difícil na vida do nascido de novo, na vida do Filho de Deus, é entregar. Eu fico imaginando a dor de Sara. Normalmente nós falamos muito de Moisés. Quando colocou o filho no cesto e sobre o rio, e soltou sobre o rio Danilo, o rio Nilo. A dor daquela mãe. Ah, desculpa, Sara é a mãe de, Sara é a esposa de Abraão. Josebete, Joquebete. A dor daquela mãe em entregar, em colocar o filho no cesto e soltar. A entrega. Abraão entregar Isaac. 3 dias. Deus permitiu então que ele andasse. 3 dias. Quem sabe no segundo dia ele poderia dar uma recuada. Então Deus, é bem interessante esse número 3. Ele estava a caminho da morte. A caminho da morte, mas da ressurreição. Então, entregar, como alguém disse, deixar Deus tocar o piano. Deixa Deus tomar conta da situação. Eu creio que a coisa mais difícil na minha vida, eu creio que na sua, é entregar. É dizer, Senhor, é teu. Esta alma não ambiciona grandes coisas em si mesmas, mas se assemelha a uma criança que depende totalmente de seu pai. O apóstolo Paulo expressou assim o seu sentimento de dependência. Vamos ler juntos? E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Ele não foi para a frente de um grupo de ouvintes, ou subiu na plataforma ou púlpito com uma atitude de confiança, seguro e desembaraçado, dando a impressão de ser alguém dotado de forte personalidade. Eu fui cumprimentar uma pessoa ali e falei, sua mão está gelada. Está gelada a sua mão. O Marcos Carlos que o diga. O sofrimento. Mas isso significa dependência. Você depende de quem? De Deus ou do seu conhecimento? Você se prepara. Mas a dependência total você deve ter diante de Deus. Vamos ler novamente aqui. Ele não foi para a frente de um grupo de ouvintes ou subiu na plataforma ou púlpito com uma atitude de confiança, seguro e desembaraçado, dando a impressão de ser alguém dotado de forte personalidade. Não. Ele foi em fraqueza, temor e em grande tremor. Ele foi em seu espírito completamente dependente de Deus. É isto que significa ser humilde de espírito. Uma vida completamente dependente.
Como eu gosto daquele texto de Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Há um texto lá no Velho Testamento que diz que Deus se mostra forte para aquele cujo coração é totalmente dele. Conversando com a pessoa, ela disse assim, eu não consigo, eu tenho medo de fazer essa entrega e Deus mexer naquilo que eu mais gosto. Eu tenho muita coisa aí e eu tenho medo de Deus mexer. Esse medo, parece que é como você estivesse entregando a sua vida para um déspota. Nós não descobrimos ainda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Há uma resistência muito grande na nossa vida. Precisamos descobrir. A Bíblia diz que os que conhecem, confiam. Precisamos conhecer Deus mais e mais para termos essa atitude de confiança e dependência. Em uma conferência de estudo bíblico, um pregador, depois de expor um texto da palavra de Deus, recebeu um pequeno elogio. Cuidado com os elogios para aquele que está recebendo. Tanto o elogio como a crítica são perigosos. A crítica pode te abater, o elogio pode te exaltar. Então tenha muito cuidado. Se alguém elogiar, lá no seu coração, pelo menos no seu coração, dizer, Senhor, essa situação aqui é tua. Como resultado, ele ficou tão inchado, tão cheio de si, que seu ministério ficou comprometido. E aqueles que o acompanhavam se afastaram dele. Hoje, ele exerce um ministério solo. Há o perigo aqui. E aí podemos ler o texto, Provérbios 16, 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Cuidado. Tenha muito cuidado. Eu dou graças a Deus, há anos atrás, numa conferência, um grupo de irmãos, líderes, eles disseram para mim, Humberto, não ande sozinho. Não exerça ministério solo. Tenha companheiros em sua volta. Para você não correr o risco de fazer coisas estranhas. E é uma coisa muito séria e tem acontecido. A pessoa que exerce o ministério sozinha, ele corre o risco de falar e fazer muita coisa, porque o outro tem que corrigir. O outro tem que estar próximo, olha, observe melhor, cuidado com isso. Mas isso é para aquele que quer ser ensinado. Uma das características de um nascido de novo é saber ouvir. Ele está pronto para ouvir e pronto para aprender. Uma das características, nós queremos falar muito. Nós não gostamos de ouvir, nós queremos falar. Somente quando a pessoa está no sofrimento e você quer falar muita coisa. E você quer ajudar e você fala. E nós não temos paciência para ouvir e depois pedir a Deus a palavra para lançar no coração daquela pessoa. Muitas vezes você não precisa falar nada, é só ouvir. Mas nós temos pressa para resolver muitas vezes a dificuldade do outro. E nós falamos, ficamos tagarelas. Então uma das características de uma pessoa regenerada, de um filho de Deus, é saber ouvir. Ele está pronto para ouvir e pronto para aprender. Não está preocupado em mostrar o que sabe. Provérbios 12, 23. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a astutícia. Tem gente que quer mostrar que sabe muito. E a Bíblia diz para a gente, a prudência
ocultar o conhecimento faz parte da prudência. Não abra muito o seu tesouro. Ezequiel foi mostrar as riquezas, um ano depois, Nabucodonosor veio e saqueou. A prudência. Quando Deus se revelou a Ezequiel, a glória dele, Deus falou, agora fecha a tua boca. Muitas vezes Deus nos dá uma porção para ficarmos quietos. Por quê? Nós precisamos primeiro viver aquilo que Deus está mostrando, para depois falarmos. Então, precisamos aprender muito e aceitar este fato que o homem prudente oculta o conhecimento. Não fique preocupado em mostrar o que você sabe. Cuidado com aqueles que só querem ensinar. Os professores de Deus. Que não têm ouvidos para ouvir. E muitas vezes nós somos os professores de Deus. Nós queremos... Quando você passa por dificuldade, o que você faz? Você ora e fica ensinando a Deus como resolver aquilo lá. Não é verdade? Você fica pensando, eu só podia fazer assim. Nós entregamos, mas queremos que Deus resolva a nossa situação, a nossa maneira. Não é verdade? A gente entrega, aí começa a ensinar a Deus como que Deus deveria fazer com relação àquela dificuldade. Estamos ensinando Deus a resolver a nossa situação. E não descansamos. O nosso suposto conhecimento, precisamos ter cuidado disso, pode envaidecer-nos, tornando-nos orgulhosos, levando-nos à ruína. Vamos ver aí? A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Cuidado com a altivez de espírito. A exibição do que você sabe. Eu creio que o homem que passou pelo quebrantamento, que passou pela bem-aventurança, a primeira bem-aventurança, e que foi ensinado por Deus, ele fala pouco. Ele começa a apreciar mais do que falar. Ele prefere ouvir do que ensinar. O homem que foi esvaziado por Deus. Ele é quieto. Abrir a boca só no necessário. Não tagarela. E eu peço misericórdia para Deus, porque eu sou um tagarela. Eu falo demais. Ser humilde de espírito é ver que nada somos, que nada temos, e olharmos para Deus em completa submissão. Que o Espírito Santo grave bem isso do seu coração, no meu coração, no nosso coração. Que nada somos e que nada temos. Dependendo inteiramente de sua misericórdia e de sua graça. Podemos ilustrar esse fato usando a experiência do profeta Isaías, quando este viu a glória de Deus, exclamou, ai de mim! Quando Deus se revela, existe a revelação daquilo que nós somos. Ai de mim! Esse é o sentimento que vem no nosso coração. Ele entra em pânico. A revelação de Deus abate o homem, levando-o à consciência de sua completa miséria e nulidade. Completa miséria. Ou você é alguma coisa? A história dos dois que foram ao templo orar, no mesmo ambiente, aparentemente com as mesmas atitudes de oração, os dois eram espirituais. Um chega exibindo a Deus, ele está muito cheio, e o outro vazio. É aquela história, quem chega cheio diante de Deus sai vazio, quem chega vazio sai cheio. O que nós somos? O que nós temos para oferecer a Deus? Uma natureza pecaminosa?
ansiedade. Eu me lembro de uma pessoa que o médico disse assim: vá para casa morrer, você só tem 30 dias. Estava com câncer. Eu fui visitá-la. Cheguei lá, ela estava extremamente irritada. Eu não abri a boca. Extremamente irritada. Fiquei ali 10 minutos. Me dei um tchau. Não fiz nem oração. Quando foi à noite, ela acordou com a voz no seu coração: você não confia em mim. Seu problema é esse. Você não confia. Aí ela disse assim: Senhor, o Senhor aceita um corpo carcomido pelo câncer e um coração podre, um corpo canceroso? O Senhor aceita? E ela disse: eu entrego então um corpo e um coração imundo. Ela tinha 30 dias. O médico mandou ela despedir dos amigos, dos parentes. Ela viveu mais 7 anos. Então, queridos, nós não somos nada. Não temos nada. A não ser ansiedade. A não ser pecado para oferecer a Deus. Deus abate o homem, levanta a consciência de sua completa miséria e nulidade. Vamos ler Isaías 6,5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Primeiro, a consciência da sua nulidade. Primeiro, a consciência da sua miserabilidade. Segundo, a consciência do ambiente. E aí, quando você é alcançado por essa graça, você tem a mesma atitude de Jesus. Levanta e exclama: quem tem sede, vem a mim e beba. A multidão precisa ouvir essa proclamação do Evangelho. Mas a consciência, primeiro, da nossa nulidade. Você tem esse sentimento da nulidade, que você não vale nada? Se não, peça a Deus, como alguém chegou primeiro: eu não tenho noção do que eu sou. Eu não tenho. Você fala tanto da natureza pecaminosa, mas eu não tenho. Eu falei assim: peça para Deus mostrar o quanto você... ela disse, um mês depois ela pediu a Deus misericórdia, porque o marido não estava suportando mais nem os filhos. Você não tem noção do que é? Peça a Deus para revelar. Senhor, revela o que eu sou. Coitado daqueles que estiverem do seu lado. A segunda bem-aventurança, vamos ler juntos? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Parafraseado esse texto: bem-aventurados aqueles que deixam ir sua própria felicidade e deixam que Deus seja o seu tudo. De acordo com o grego, a palavra pentel, que traduzida para o português significa choro, expressa o estado de profundo lamento de um coração quebrado e de um sentimento de profunda miséria. Significa ver-se completamente incapaz de fazer algo por si mesmo. Tal sentimento é só pela sua situação, não é só pela sua situação, mas também pelo seu ambiente. Chorar o seu estado de miséria, mas também chorar o ambiente onde ele está. Por que chorar? Chorar por quê? Pode haver maior infortúnio do que experimentar nossa insuficiência, miséria e desesperança, e conhecer que nada somos absolutamente indignos? O que você pode fazer por você? O que você pode fazer pelo outro? Nada. Mas tem um que pode. E ele nós precisamos conhecer.
É, porém, uma bênção ver-se reduzido a esses extremos. Quando somos reduzidos aos extremos, ao mais profundo do poço, podemos olhar para cima e encontrarmos em Cristo a nossa total suficiência. O fim de nós mesmos. Esta é a disposição mental que Deus quer nos levar. Assim como Jesus foi exaltado. Mas ele desceu ao grau mais baixo da experiência, morte. E é para esse lugar que Deus quer nos levar. Lugar de morte, fim de nós mesmos. Morte da nossa presunção. A morte do nosso orgulho, da nossa soberba. E descobrimos a total suficiência na pessoa de Jesus Cristo. Ele é suficiente em tudo. Vamos ler esse texto que está em Coríntios 2, 12, 9 e 10. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Prazer nas fraquezas, eu não entendo isso aqui. É chegar num limite. Senhor, não dá mais. Não dá mais. Olhando aqui para o Odi, foi o que aconteceu. Odi mata nó. Ele mata e dá um nó. Ele, na experiência da filha dele, a Juliana, que ele se encontrou com o pastor Glenn, inclusive ele estava bem irritado, porque o Glenn disse assim, resfriado e câncer para Deus são a mesma coisa. Ele ficou muito irritado. Ele me contou depois. Mas quando a filha dele estava lá no hospital, e o médico disse, olha, não tem mais jeito, ele foi lá no banheiro e não pediu mais a cura. Ele se ajoelhou e entregou. A Juliana hoje está aí. Didinha da Silva. Agora, há momento de entrega. E muitas vezes a gente fica pedindo. Para de pedir. É momento de entrega. De abandono. Abandona-te ao Senhor, confia nele. Abandona-te. Está lá na tradução da Bíblia Católica. Abandonar ao Senhor. Sou eis de mim aqui, corpo, alma e espírito, nada posso fazer. Prazer nas fraquezas, eu não sei o que é isso. Isso não é masoquismo. Prazer nas fraquezas. Por que chorar? Pode haver maior infortúnio em ver por todos os lados trevas, injustiça, opressão, rejeição, pobreza e sofrimento? Pode haver maior dor do que ver o Senhor e os seus ensinamentos achincalhados e ridicularizados? Pode haver. Primeiro, por que chorar? Pela sua condição. Depois, por que chorar? Pelo seu ambiente. Vamos ler aí o salmista, no Salmo 42:3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Essa zombaria não dói no coração? Quando você ouve uma notícia em que agora em Londres e na Espanha circulam ônibus dizendo Deus não existe, e assim vai, e assim caminha a humanidade. Então você chora. Você chora. Por que chorar? Por causa do amor. O amor é sofredor. Deus sofre. Deus sofre. E aquele que tem o amor derramado por Deus também sofre. Sofre em ver um ente querido se debatendo com a experiência. Ele chora por tudo.
Ele derrama lágrimas por ver a situação do mundo. O nosso Senhor chorou ao contemplar a cidade de Jerusalém. Vamos ler juntos? Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por si mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus desceu aos abismos da nossa degradação. Desceu, em certo sentido, mais baixo do que todos nós, do que nós todos. Vendo a cidade, vendo a multidão, chorou. Ele não pode amar sem sentimento e sem coração. Seu amor é humano e divino ao mesmo tempo. Deus, infinitamente rico, encarnou-se para experimentar a pobreza e a miséria do homem decaído, para fazê-lo rico. É a nossa fraqueza que nos abre os céus. A nossa fraqueza é a matéria-prima da misericórdia de Deus. Você quer ser cheio de Deus? Senhor, nada sou. Esse publicano aí, vamos ler? O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia, aqui está a chave que destranca a experiência. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou miserável de coração. E aí Deus não despreza um coração contrito e abatido. Qual a força que está aí em você? Se você tem força, peça a Deus para enfraquecer, tirar sua força para que Ele seja a sua força. Que esperança resta para aqueles que choram em face de suas limitações e do estado que se encontra o mundo? Há o consolo. O consolo da bendita esperança. O consolo da glória vindoura. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você chora hoje, mas amanhã você vai ser consolado. Essa é a esperança dos filhos de Deus. É a esperança daqueles que confiaram ao Senhor toda a sua vida. Um dia, não mais lágrimas, não mais dor. Embora gemendo, os filhos de Deus são felizes por causa da esperança. Naquele dia, quando tudo se fizer novo, a dor, a tristeza, os suspiros não mais existirão. Você vive, oh meu Deus, né? Suspirando. Nenhuma lembrança haverá das coisas passadas, mas experimentaremos por toda a eternidade alegria por estarmos diante do Cordeiro, entoando um novo cântico. Naquele dia, nós iremos compartilhar do mais sentimento que Deus tinha como visto em Gênesis, que tudo é bom. Que tudo é bom. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Duas bem-aventuranças. A primeira, como porta-joia. E a primeira joia é bem-aventurados que choram. Se Deus permitir, nos estudos da manhã a gente vai estar tratando das outras. Falamos de duas e vamos falar das demais. Queridos, em nome de Jesus Cristo, vamos agora participar. Essa mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43 3322 3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.
down the Via Dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way suffering, like a lamb in the Messiah, cried the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, sin salir del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Via Dolorosa al Calvario.